Abel Ferreira está de volta e falou. Sim, não podemos negar que o ano passado tivemos todos, os nossos torcedores, todo o nosso staff, todos os nossos jogadores, a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em três competições, fizemos um Mundial que prestigiou não só o futebol brasileiro, mas como a instituição Palmeiras, quer nacional, quer internacionalmente. Fazendo aqui uma retrospectiva e projetando o futuro, eu acho que fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega, e como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos, e é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda, em todos os jogos, estarmos unidos, estarmos juntos, para que possamos recomeçar uma nova época, não digo repetir, mas fazer melhor que aquilo que fizemos o ano passado. Termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube para chegar aos títulos que tanto queremos e que tanto trabalhamos para que isso aconteça. Não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol, tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir. E não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, e ao final de uma semana, não é? Tu teres logo um jogo oficial é algo que nós temos que rever. Nos maiores campeonatos do mundo, normalmente temos 3 a 4 semanas para preparar o primeiro jogo oficial. De qualquer das maneiras, temos, como te disse, temos que nos adaptar, temos que arranjar soluções e temos que aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar a oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipa e começar já a estourar a equipa para aquilo que será uma época longa e desgastante. Vamos lá, essa entrevista foi hoje, ele está de volta, tem razão, a gente fala isso, óbvio, não faz nenhum sentido, o calendário esse ano já cola, dia 11, dia 28, já tem Brasileirão, e vem Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, é o que é, ano de Copa do Mundo, é uma pena, a gente lamenta também. Esse Palmeiras, você, José Elias, espera o que em 26? Briga por títulos. Como foi o ano passado? Sim, mas eu acho que brigar por títulos vai brigar. Você tem bons jogadores, Marlon Freitas chegando, tem Paulinho retornando, né? Que acho que vai ser uma peça importante para o Palmeiras nesse ano em relação a opções táticas para frente. O Palmeiras tem um bom time. Eu só espero que o Abel tenha aprendido que ele não pode repetir o que ele fez, especialmente no final do ano. O quê? Largar o Campeonato Brasileiro, como ele largou. Na final da Libertadores contra o Flamengo, ele falou um monte de coisas sobre a versatilidade de seus jogadores e tal, e ele montou um time mais óbvio e previsível possível para quem conhece o Palmeiras, né? Ele fez muito pouco. Eu acho que o Abel precisa nesse momento ser cobrado. Ano passado perdeu dois títulos, um título para o Corinthians, com todas as dificuldades do Corinthians. O Palmeiras perdeu para o Corinthians, tendo mais opções, mais qualidade, isso no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil também, é lógico que nós sempre falamos aqui que 11 contra 11, o Corinthians, com seus titulares, ele pode encarar os times do futebol brasileiro. Mas aí entra tempo de trabalho do Abel, a capacidade do elenco do Palmeiras, né, as condições que foram oferecidas ao Abel em relação aos valores que foram gastos para os jogadores que ele pediu e que ele escolheu, né? A Leila atendeu exatamente tudo aquilo que ele pediu, e aí informações do próprio Pascoal, né? Todos os jogadores que ele pediu ele foi atendido. E aí ele não conseguiu ganhar nada. Então espero que ele tenha aprendido em relação a isso, olha, aprendi,
vou tentar utilizar isso porque a pressão em cima dele esse ano vai ser gigantesca. Sim. Vai ser muito maior do que a do ano passado. A expectativa também. A pergunta sobre Abel e Palmeiras é: você acha normal o Palmeiras, com nível de investimento, estrutura, base, elenco, terminar mais um ano sem ganhar um campeonato importante? Um campeonato importante é sem ganhar algo que não seja o estadual? No mínimo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, porque, repito, o nível do futebol brasileiro está subindo. Está cada vez mais difícil, Mota. As contratações, a gente vê, de repente, o Gerson no Cruzeiro, e o Cruzeiro recusa dezenas de milhões de euros pelo centroavante, o Flamengo olhando para o mercado de fora. É óbvio que isso não acontece com todas as equipes, acontece com a minoria, mas são 3 já equipes do nível muito alto. Tá? E uma delas é o Palmeiras. Eu me pergunto, você fala só a pressão em cima do Tite. Qual vai ser o tamanho da pressão se o Palmeiras perder, por exemplo, para o Flamengo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o que seria uma coisa normal? Qual o nível de pressão em cima dele? Então, eu acho que, como disse o Zé, tem muita coisa nas costas do técnico, ele tem os desejos atendidos, ele tem uma estrutura de trabalho invejável para qualquer técnico do continente, tá? Ele tem um time caríssimo, com alguns jogadores jovens que ele escolheu, que vão crescer ao longo do ano. Mandaram trazer o Andréas Pereira, trouxeram o Vitor Roque, 25 milhões de euros, e esse ano o Palmeiras precisa jogar futebol melhor. Eu não estou nem falando de ganhar campeonatos, estou de jogar futebol melhor, porque para mim a pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi superior ao nível de jogo que mostrou, e eu já vi o Palmeiras do Abel jogando futebol coletivamente melhor, sem ter tantos jogadores, porque no último ano ele teve o melhor elenco desde que chegou ao Palmeiras à disposição para ganhar campeonatos, e não conseguiu. Quero ouvir o Zinho, mas Zinho, dá só uma olhada, a gente vai colocar uma tela. Sempre que há o reinício de trabalho, pré-temporada, o Palmeiras deixa ali uma frase. Em 22 foi: é impossível vencer aquele que não desiste jamais. Em 2023, e agora? Vamos fazer o mesmo, mas melhor. Em 2024, vamos exigir o máximo que cada um de nós pode dar. 25, reconquistar por nós, pelos nossos, por nosso alviverde inteiro. Em 2026, apenas uma palavra: recomeçar. É um recomeço, Zinho? Acredito que sim. Eu não falaria nem recomeço. Acho que o ano passado o Palmeiras ele reformulou, né, praticamente o seu elenco. Tem uma base, ficou uma base, mas chegaram muitos atletas ao longo das competições, ao longo do ano. E o Abel foi remontando esse time, encontrando o time. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, ela começou a encaixar no segundo semestre. Muito no segundo semestre. O Flaco Lopes foi até bem no Campeonato Paulista, e aí depois ele perde a posição novamente. O Vitor Roque chega, o Abel começa, e ponto para o Zé Elias, que falou muito isso, principalmente, acho que foi no Mundial, né, Zé Elias, que você comentou muito isso. O Vitor Roque era mais um marcador de lateral, Vitor Roque, né? Isso. Era muito mais um marcador de lateral do que propriamente um atacante. E é verdade, o Zé Elias detectou taticamente, e eu o acompanhei nesse comentário, porque realmente o Vitor Roque estava mais preocupado na parte tática do que ser aquele centroavante, aquele atacante referência. Quando o Abel volta e coloca ele ali e recua um pouquinho o Flaco Lopes, não é que o Flaco Lopes era um meia, um camisa 10, mas também o nosso outro comentarista, o incomparável, o Oswaldo Pascoal, sempre falou que o Flaco Lopes nunca foi na Argentina um primeiro atacante, um atacante referência. Ele era aquele cara que se movimentava ao lado de um outro atacante. E quando o Abel encaixa essa dupla, vai bem, o Palmeiras subiu de produção. Mais uma vez foi o time que teve a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, tanto é que até a semifinal decidiu em casa. Agora, nos momentos decisivos que o Abel sempre tinha algo mais, tinha aquela surpresa de taticamente surpreender o adversário, ele falhou o ano passado. Olha que eu falo isso com dor no coração, porque eu sou fã do Abel.
Por isso que eu falei lá, não tem nada de xenofobia os meus comentários quando eu falo da paciência com o treinador estrangeiro, porque eu adoro o Abel, eu acho ele o melhor, agora está disputando com vários outros, mas em muitos momentos do ano passado, para mim ele é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, a ponto de eu dizer que quando o Tite aí, que está aí e saiu da seleção brasileira, vai trazer um treinador estrangeiro, coloca o Abel, que já está aqui, está acostumado com a imprensa, com a pressão, com o futebol brasileiro, coloca o Abel. Eu sou fã do Abel, acho ele muito bom treinador, mas o ano passado ele falhou nos momentos decisivos de escolha tática, de mudar, de surpreender o adversário, ele não foi bem. Acontece, ninguém é bom sempre, ninguém acerta sempre. Ele, quando fala recomeçar, acho que é isso, para ele mesmo, fazer as melhores escolhas. E uma coisa que eu acho que ele, infelizmente, que eu vou falar, ele já começou de novo reclamando. Gastar menos energias com reclamação, com embate, com imprensa, com as instituições, com o CBF. Escolher as reclamações melhor, né, Zinho? Começou o ano criticando a Federação Paulista. Gente, o que a Federação Paulista ia fazer num ano que encurtou tudo? Então não tem campeonato paulista. Tira os campeonatos regionais. Não estou aqui como defensor das federações, não. Mas qual é a data que vai colocar? Então não tinha que ter. Mas é um ano diferente. Infelizmente tem campeonato regional, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa agora, no final do mês de janeiro. E tem que ter esses campeonatos, Abel, para os times arrecadarem e pagar o salário maravilhoso que você tem e que os jogadores têm hoje. Os clubes precisam das competições, sim, porque entra muita grana com as premiações para montar esse elenco maravilhoso que o treinador pede, e ele é um deles que pede, que a Leila oferece para ele, dá todo o respaldo e segurança para ele trabalhar, porque ele é um privilegiado. Qualquer outro treinador já tinha caído, infelizmente. Eu gostaria que todos os clubes fossem que nem o Palmeiras, que a Leila fez, de manter o treinador que é vitorioso. Então ele é um privilegiado. Em vez de reclamar, gaste menos energia e foque no trabalho, que ele é muito bom treinador. Latifi, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Lu, PVC, Mussetti. Pois é, tenho novidades sobre aquela informação que o PVC trouxe ontem da calma do Palmeiras na busca por um camisa 5. E vou falar para vocês aqui. Já posso... Opa, você com informação, você pede passagem aqui, porque ontem a gente falava, né, dessa busca por um camisa 5, o PVC deu a informação, não deve vir, vai testar outras possibilidades, o Marlon Freitas... Pode vir depois. Enfim. Pode vir depois, mas a torcida, ela tá um pouco ressabiada, né, porque no ano passado essa posição ela já não foi das mais fáceis. E agora só tem um, como é que vai fazer? Mas o Palmeiras segue tranquilo, pelo que se apurou. Pois é, Lu, ontem o PVC trouxe informação que o Palmeiras deu uma acalmada na busca por esse camisa 5, e aí eu fui tentar entender os motivos, né, que fizeram o Palmeiras tomar essa decisão. O principal deles o Palmeiras foi ao mercado, fez a busca por esse camisa 5, lembrando que para essa temporada o Palmeiras pensa em um jogador vitorioso, que chegue para mudar o patamar do elenco, e o Palmeiras entende que não encontrou esse atleta disponível no mercado agora. E o Luiz Pacheco, garoto de 17 anos, que foi retirado dos inscritos da Copinha para ajudar nessa pré-temporada do Palmeiras, vai ser o jogador utilizado nesse momento. O que pensa a diretoria do Palmeiras? Eu fui ao mercado e não encontrei esse volante camisa 5. Eu vou trazer alguém só por contratar? Entre fazer isso e dar a chance para um jogador que é muito bem avaliado na base palmeirense, a direção entende que é a chance do Luiz Pacheco mostrar que pode ser esse jogador. Lembrando, ele é um atleta que tem 17 anos e ele furou a fila de outros jogadores que já estavam no sub-20 do Palmeiras. A gente vai lembrar do Larson e do Coutinho, que treinaram com os profissionais do Palmeiras no final do ano passado, mas o Luiz Pacheco passou à frente, furou a fila com o Abel e virou esse favorito aí na posição de camisa 5, que hoje tem ele e o Emiliano Martínez. O Marlon Freitas também pode jogar por ali, mas o forte dele é a posição de camisa 8. Isso não significa que o Palmeiras não vai trazer nenhum volante em 2026. Significa que o Palmeiras tem cautela
e que quando encontrar oportunidade de mercado, como o PVC falou no programa de ontem, o Palmeiras vai exercer esse direito de contratar alguém. E aí me perguntam, mas o Palmeiras vai contratar, vai gastar muito? A gente disse ontem que é um mercado mais tranquilo do Palmeiras no sentido de poucas peças. E aí eu questionei, é possível ver jogadores do mesmo calibre de Vitor Roque e Paulinho chegando ao Palmeiras? E aí a resposta que eu obtive foi, se a gente contratou jogadores de 25 milhões no ano passado, isso também pode acontecer nesse ano. Então, se o Palmeiras for trazer um volante que considere providencial e que vai levar o patamar do elenco, pode ser que venha um grande nome aí. Vou dar um exemplo aqui. Começou a se falar do Marcel Ruiz de novo, né? Eu não tenho confirmação de que o Palmeiras foi atrás do Marcel Ruiz. Acho que não está atrás do Marcel Ruiz nesse momento. Tem uma frase que se espalhou no final do ano passado pelos corredores próximos da Leila, que é a seguinte: aposta você não paga 70 milhões de reais. Então, assim, se o Marcel Ruiz, um exemplo aleatório, o Marlon Freitas vem por quê? Porque a ideia do Marlon Freitas é que ele é líder de time, capitão de time, jogador de jogo grande, que foi o que faltou para o Palmeiras no ano passado, ganhar o jogo grande, como a gente falou aqui, 24 e 25, o Palmeiras foi vice de tudo para o campeão, né? Ele foi sempre eliminado pelo campeão, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, e não ganhou o jogo do campeão, e por isso perdeu o título para o campeão, no Brasileirão. Você traz um líder, jogador de jogo grande, jogador que tem essa raiva que o Abel falou ontem. Tá, isso não é aposta. Isso é trazer um jogador que tem liderança. Se você vai trazer uma aposta, você não paga 70 milhões de reais. Senão não é aposta. 70 milhões de reais não é aposta. Caso, sem querer dizer que nunca mais vai dar certo, Facundo Torres. Facundo Torres custou 71 milhões de reais. Para ser uma aposta é diferente de promessa? O Endrick não é uma aposta, não era uma aposta do Real Madrid quando Mas contratou? era um jogador que... Não, tudo bem, mas o Real Madrid não é o Palmeiras. Sim. Estou dizendo assim, o que é uma aposta? Não estou comparando os dois Uma aposta do clubes. Luiz Pacheco. Tá. O que se diz assim, para você fazer não uma aposta... Não é uma promessa, que eu quis dizer assim, o Endrick é uma promessa de craque. Você vai trazer um zagueiro, você vai trazer o Adrielson, que é campeão da Libertadores pelo Botafogo, jogando na final. Traz o Adrielson. Isso não é uma aposta. É um jogador que se consolidou, Sim. que pode dar até errado, mas você traz porque ele já é conhecido, você já sabe o que ele pode te entregar. O que é uma aposta? Uma aposta é o Luiz Pacheco. Se é para ter uma aposta, tem um monte de aposta no time de base do Palmeiras. Tem o Eric Belé, tem o Riquelme, tem o Luiz Pacheco, tem o Benedetti. Se é para você trazer uma aposta, você traz a aposta da base. Você não traz a aposta de 70 milhões de reais. Sim, e a aposta, nesse caso, é o Luiz Pacheco. Mas até achar esse jogador, e pode chegar esse jogador badalado, aí, milionário, o campo tem que andar, né? E aí, Musetti, não é arriscado você confiar muito em um menino de 17 anos, por mais promissor que ele seja, por melhor aposta que ele se mostre, mas não é arriscado colocar tudo ou quase tudo na conta de um garoto, e sabendo já que alguns jogadores não estavam funcionando e que poderiam ser negociados, como foi o caso do Aníbal, tanto que o Fux, que é um zagueiro, atuou improvisado como volante no ano passado. O Palmeiras não poderia ter se antecipado nesse planejamento, pensando nesse setor em 2026 ou não? Ô Lu, eu acho arriscado se esses garotos, o Pacheco ou o Larson, eles forem opções para titularidade logo no início do Campeonato Paulista. Tipo, são eles ou não são outros. Não tem ninguém fora eles para atuar. Que não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras pode colocar o EM, pode colocar o Evangelista, pode colocar o Marlon Freitas. O PVC sempre lembra aqui do Zé Rafael, que chega como 10, vira 8 e termina como um excelente camisa 5. Então o Palmeiras tem alternativas. Não é o caso de só escalar esses jogadores. Eu acho que o Palmeiras tinha que investir para essa posição, tinha que ser prioridade. Eu entendo que o mercado está inflacionado e que não se quer investir tanto nessas tais apostas, mas eu acho que o Palmeiras tinha que fazer um esforço maior. Eu acho que tinha que chegar a essa altura do campeonato já com nomes traçados, com objetivos mais claros. Porque me parece que há 3 caminhos. Esse atual, que é o caminho de colocar jogadores mais jovens, um caminho intermediário, que não é trazer necessariamente apostas, mas jogadores que não têm
badalação, como foi o Lucas Evangelista. Você não gasta tanto, ele é um jogador bem avaliado que te resolve a posição. O Marlon Freitas é aquele cara que, não estou nem falando de valores, mas pela trajetória recente, é um cara que você sabe que vai contar. Ou você pega esse dinheiro e coloca num Fabinho, num Casemiro, que são caras que não vão te dar dúvidas, como foi o Jorginho no Flamengo. Eu acho que são esses 3 caminhos. Se não existe essa opção intermediária de não gastar tanto e trazer alguma solução, você vai usando os jovens, vai entendendo o seu elenco, até que pinte uma oportunidade para trazer um jogador desse calibre, como foi o Vitor Roque, que você traz sabendo que em algum momento ele vai resolver seu problema. Eu vou fazer um teste com vocês agora, vocês 3. Lá preparem-se. Quais são os nomes dos 3 porquinhos? Nossa. Nossa, a menor ideia. Nem eu lembro, PVC. Como você não lembra? Não lembro. Não lembro. Quais são? Fala o primeiro aí. Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Um tinha 19, um tinha 20, um tinha 21. Os caras foram lá contra o River Plate e meteram 3-0. Era o time dos 3 porquinhos. Ganhou a Libertadores em 20. Não foi o time dos 3 porquinhos? Agora eu tô Os 3 lembrando. porquinhos de verdade eram Heitor, Prático e Cícero. Não ia lembrar, não. Me veio à cabeça foi o Guim, Zezinho e Luizinho. Não, isso é outra coisa. São os 3 patinhos, não os 3 porquinhos. Os sobrinhos do tio Patias. Estou dizendo só assim, olha só, é claro que ali o período da pandemia é diferente, sim, mas a reconstrução do Palmeiras, a construção do Palmeiras do Abel e do Anderson Barros, que é pós-Alexandre Matos, é o time dos 3 porquinhos, que era Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. O Danilo foi campeão da Libertadores, deu o passe que clareou o lançamento para o Rony, do Rony para o Breno Lopes, o lance do gol do título contra o Santos. O Danilo tinha 19 anos. Assim, o Luiz Pacheco vai ser isso? Ninguém vai dizer que é. Só que o Aníbal Moreno custou muito mais caro e não foi. O Aníbal Moreno é o grande exemplo de hoje. O Facundo também é, mas o Facundo pode dar certo. O Aníbal não deu certo. Ele jogou muito bem no começo, foi embora, eram o Canibal, o Anibal, não sei o que lá, Hannibal. E depois ele foi embora para o River Plate, criticadíssimo no ano passado. Então, este custo do jogador que você acredita muito e paga caro, este custo é apostar na base. Vitor Roque é outra família. Pode pagar 25 milhões de euros? Pode. Mas quem é? Tipo Vitor Roque.